A gente trouxe a informação ainda, como eu falei há pouco, ainda antes do jogo contra a Argentina, de que a CBF já tinha, sim, voltado os contatos com o Ancelotti, vislumbrando ali uma possibilidade de troca de comando, né? Então, já ali atrás, antes da data FIFA de março, a CBF sinalizou: poxa, cara, a gente ainda quer você, é o sonho do Edinaldo. O Edinaldo já verbalizou isso algumas vezes. E o Ancelotti, mais uma vez, falou: não, para mim seria um prazer e tudo mais. Só que caía no mesmo problema do Ancelotti, porque o Lédio definiu para mim de maneira perfeita, que é o seguinte: o problema do Ancelotti é que ele nunca diz não. Ele também não diz sim. O Edinaldo diz não. Então ele fica naquela naquela cordialidade ali de dizer que interessaria e tudo mais. Só que o sonho de consumo do Edinaldo, desde o início do ciclo, desde a saída do Tite, é o Ancelotti, e isso já foi verbalizado muitas vezes, fazendo um pequeno recorte do que foi lá atrás. Realmente tinha um termo assinado pelo Ancelotti, tinha um termo de que assumiria a seleção, mas era um termo sem validade jurídica, né, por conta da questão, mas tinha sim algo, realmente teve uma negociação que chegou muito próxima de um acerto. Mas o Ancelotti, depois de assinar esse termo, ele falou com o Edinaldo assim, você sabe de... Mano, não fui por causa disso. A questão é de que... Mano, Edinaldo. Não rolou por causa disso aí. Regatso. A questão... Porque não dá pra ele assinar o termo e simplesmente não vir e mas ficar a por questão isso, né? é de que houve ali uma sequência de fatos que permitiu que o Ancelotti seguisse o caminho da renovação. Qual que foi a sequência de fatos? Primeiro, que o Real engatou uma série positiva, que acabou ganhando a Champions 6 meses depois. E quando o Real faz uma proposta de renovação, porque esse momento tinha mudado, foi no período da intervenção. Foi no período que o Edinaldo não era o presidente da CBF, que foi aquele mês de dezembro a janeiro ali de 2023 para 2024. Então acabou que nessa indefinição jurídica também acabou casando com o Ancelotti. Tanto que o Ancelotti ele renova com o Real Madrid quando o Edinaldo está fora da cadeira de presidente. E aí o Edinaldo ele volta, a primeira medida dele já é sim colocar um técnico definitivo, que seria o Dorival até a Copa do Mundo. Ele tira o Diniz, porque ali nesse período, nesse interim, o Ancelotti acabou renovando lá. Então assim, tinha esse termo de que, sim, tenho vontade, vamos seguir nesse caminho, mas tem que esperar ali o fim do contrato com o Real Madrid, que na ocasião era meado de 2024, e ele renova por mais 2 anos até meado de 2026. Ponto. Entra o Dorival acaba que as coisas não acontecem, enfim, começa muito bem na data FIFA de março do ano passado, depois a Copa América não é legal, enfim, eliminatórias, na avaliação também da CBF, a performance não foi dentro do esperado, nem resultados, nem performance, e aí no início de 25 se retoma esses contatos, já sabendo que o risco de que as coisas dessem errado na data FIFA de março de 2025 existia e era grande por ser Colômbia e Argentina fora. O Ancelotti sinaliza positivamente, só que o Edinaldo, para não cair na mesma questão que foi em 23, de ficar refém do Ancelotti, ele mapeia o mercado com planos B, C, D. Sim. E o B, desde sempre, foi o Jesus, pela questão principal de ser o mais viável. O Jesus, àquela altura, quando o Dorival ele é demitido, o Jesus ele é o mais viável por quê? Porque dos possíveis nomes na mesa, ele é o único que sinaliza: não, eu peço demissão antes do Mundial de Clubes. Eu assumo já em junho, mas só espere por mim até a Champions da Ásia, que vai ser agora nesse próximo final de semana, até início de maio, porque ele entendia que também não podia deixar o Al Hilal às vésperas de uma reta final de Champions da Ásia. Só que acaba que esse pedido de espera do Jorge Jesus acaba jogando contra ele, porque esse mês de abril de stand-by apresenta uma crise quase que incontornável no Real Madrid, e aí muda completamente o cenário do Ancelotti. O Ancelotti, que sempre foi a primeira opção, sempre foi o preferido, sempre foi o sonho, que sinalizava que gostaria de assumir a seleção, mas que não pediria demissão, ele se vê num cenário de crise em que a própria imprensa espanhola, e a gente também tem informação de que a tendência é de que o Florentino o troque pelo Xabi Alonso ou por algum outro nome. Então, mas ao final da temporada. Ao final da temporada. Só que que seria depois da data FIFA. Depois do Mundial. Depois do Mundial. Só que a crise, ela chega a níveis, a temperaturas tão elevadas que hoje o que chega de informação da Espanha é de que a troca vai ser antes do Mundial. Para que o técnico que entre tenha o Mundial quase que como uma pré-temporada. Então, na cabeça do Real, essa mudança faz mais sentido antes do Mundial,
para que esse novo técnico já pegue esse Mundial como pré-temporada. E a CBF sabe... Então volta a ser o plano A, o A Ancelotti, CBF esse é o momento. sabe disso tudo e hoje a tendência muito forte é de que as coisas caminhem no sentido do Ancelotti. A CBF Será sabe... que ninguém falou assim, Ancelotti, se você sair do Real de fato, você assumiria a seleção? Assim, tipo, Não, existe... É bem nesse sentido, as conversas estão em andamento, por mais que o Edinaldo diga que não, por mais que o Ancelotti diga que não, a gente tem essa informação de que as conversas estão em andamento, até mesmo na busca por soluções para a questão dos prazos. Porque a CBF tem que mandar a lista para a FIFA no máximo até o dia 18 de maio. A lista larga, pode ser com 50, 60, 70 nomes. Que é a lista que obriga que os clubes liberem os atletas. Pra data FIFA. A data FIFA. E a data FIFA começa dia 2 de junho. No pior dos cenários, o Ancelotti deixa o Real Madrid no dia 25 de maio, que é o fim de La Liga. Então, A ele Liga teria- acaba... Ele conseguiria comandar dirigir a o time. seleção no dia 2 de junho. Então, e aí vive essa expectativa de que no sábado tem um clássico, que é a final da Copa do Rei. Dependendo do que acontecer, as coisas... Pode mudar de novo? Não, mudar no sentido dele continuar, pelo que a gente tem de informação Não até vai vir de rolar. Madrid, não vai rolar. Mas eu acho que o Real já tomou de 4 e de 5 do Barcelona nessa temporada. Dependendo do que aconteça no sábado, Ele pode cair ele pode mesmo. ter um risco de queda imediata. E tem um clássico por La Liga também no dia 11 de maio no Estádio Olímpico, que pode ser também um outro ponto de possibilidade de queda. Então a CBF sabe que ele pode cair no dia 26, no dia 11 ou ter que esperar La Liga dia 25. Em todos esses cenários, a CBF esperaria e esperará. Então, assim, acaba que tudo converge hoje para que seja um Ancelotti. Claro que há arestas a serem aparadas em negociações financeiras, mas o recado que chega de lá para cá é de que os termos pré-ajustados Agradam. em 23 estão mantidos e agradam. Então, hoje é muito mais uma questão de esperar mesmo Já esse ouviu cenário. em off aqui a história de que ele já tinha até visto apartamento no Rio, tudo mais, alguma coisa assim, há um tempo atrás. Nesse ponto, não tem tanta profundidade na apuração assim, mas tudo fica mais claro no sentido de que será apenas um ano também, né? É um ano com data FIFA em junho, setembro, outubro, novembro. Aí depois, para o ano que vem, sim, é só em março, depois da Copa do Mundo. Então, assim, o cenário hoje indica tudo para que seja o Ancelotti. Tudo que eu tô falando aqui a gente publicou no GE. É uma tendência muito forte, tendo ali o Jorge Jesus ainda como plano B, como stand-by, porque sabe que se por acaso o Ancelotti refugar, ou se o Florentino... Porque assim, um ponto central nesse processo é de que a CBF, com Jesus, ela negocia com Jesus. O Jesus se predispõe a pedir demissão. Com o Ancelotti, ele diz que vem, desde que o Florentino demita. Então você fica meio que refém do que o Florentino for Vai fazer. fazer. Então tem essa questão toda. E esse então papo hoje de são esses Klopp? dois caminhos. De Klopp, Tem alguma informação? Não tem nenhuma informação de que a CBF tenha se movimentado nesse sentido. O que eu li aí é de que o Klopp aceitaria a CBF, mas eu também aceitaria uma Ferrari, eu aceitaria... De fato, ele não tá mais Eu na... aceitaria um freezer de Teresópolis lá em casa. Pô! Então, assim... Se quiser uma, mas, guerreiro, enfim, avisa. Eu li que ele não tá mais como diretor global. ele tá no Red Bull, pode falar? Pode. Ele tá no Touro com asas ainda. Eu disse que ele ia sair dessa posição de diretor global. Ele ainda tá lá, enfim, você realmente não tem informação de movimentos da CBF. Tá bem que a gente- louco, Klopp. o que a gente tem de informação de movimentos da CBF é mesmo... Ancelotti. E o Ancelotti Jesus, e um plano B. o Jesus ali como uma opção de, se por acaso, o Florentino cismar de segurar o Ancelotti. Felipe Luiz até nem algum momento. foi falado em momento nenhum, assim. O desejo é por um estrangeiro, por uma série de fatores. O principal deles, assim, é a questão mesmo de que o estrangeiro chegaria quase como um escudo para a gestão, né? Eu acho que seja o Felipe, ou o Roger, ou o Rogério, que hoje seriam os 3 nomes, até o próprio Rodrigo Caetano falou na transmissão de Vasco e Flamengo, que seriam os nomes ali brasileiros, mas assim, acaba que entra no que foi o Dorival, no que foi o Diniz, e até que ponto serviria mesmo como um escudo, alguém que fosse blindar a gestão nesse processo. Então, até por isso aí, hoje é mesmo o Ancelotti. Se eu tivesse que apostar, não, que eu não aposto. Mas se tiver que... Parece que o cara Mas assim, bancar, cara, assim, a questão é que as nossas apurações, e o que está publicado no GE, leva a isso. levam a crer que a tendência é muito forte de que as coisas caminhem com o Ancelotti. Caso não caminhem, tem ali o Jesus e o Abel. A gente sabe também que tem um lobby muito forte pro Abel nos bastidores ali da CBF, mas que a tendência hoje é muito pelo Ancelotti e o Jesus ali doido para ter uma possibilidade. Ele também já verbalizou isso algumas vezes, não é novidade para ninguém. E só o fato dele se predispor a pedir demissão, desde que a CBF pague a multa, né? Já sinaliza isso. Das suas apurações aí, tem alguma chance do
do Carlo Ancelotti chegar e formar uma comissão dele com ex-jogadores, uma época que se falou de jogadores que são amigos do Ancelotti, né? Você tem aí Kaká, você tem Cafu, você tem esses caras que jogaram com ele muito tempo no Milan, né? Cara, assim, é até provável que isso aconteça, que ele traga alguém junto com ele, caso acerte Isso aconteceu mesmo. na Argentina, mas com um treinador inexperiente. E aí né, a gente não sabe até que ponto, qual geração de ex-jogadores, né? Vale lembrar que o Ancelotti é da geração do Júnior, do Falcão, de tantos jogadores ali. Que tal, jogou assim. com ele e acho que ele treinou. Mas isso aí é tudo muito Falcão, especulação ainda, até porque a gente tem que... Aí também faz parte do processo da questão do Rodrigo. Entender, né? O Rodrigo vai entrar nesse processo a partir de que momento? Porque, assim, por mais que o Edinaldo fale da questão de que o Rodrigo que vai escolher o técnico, a gente sabe que as conversas com o Ancelotti são prévias à demissão do Dorival e também prévias ao Rodrigo, mas agora o retorno prévias à demissão do Dorival, enfim. É aquilo que eu falei mais cedo, cara. A narrativa, cada um emplaca a sua e tá tudo certo, só que a nossa apuração vai no outro caminho e a gente banca o que a gente tá falando, claro. assim, no sentido da apuração, a gente entender essa questão da formação da comissão técnica já vai para um outro estágio, né? Mas o que a gente tem hoje é de que o caminho mesmo, ao que tudo indica, vai ser o Ancelotti. A gente tá em cima, tá monitorando, lá fora também começou a repercutir muito a possibilidade, mas é isso que enfim, a gente fica até ansioso.